Boa tarde, crianças. Boa tarde, papai. Boa tarde, mamãe. Tudo bem? Então, hoje nós vamos para a nossa última aula do mês de março. Esse mês que nós estávamos começando a estudar sobre Jesus remontando vidas na nossa igreja, quando estávamos tendo cultos presenciais. E como os papais têm acompanhado, estamos tendo cultos online, ok? Eu peço que vocês continuem e quando puder assista também junto com o papai e a mamãe, tá bom, crianças? Vamos lá, agora eu queria falar para vocês a respeito de um resumo de tudo que foi falado esse mês. No nosso primeiro domingo, nós estudamos sobre a vida de Zaqueu. E o que Jesus remontou na vida de Zaqueu? Alguém lembra? Isso mesmo, Jesus remontou o caráter de Zaqueu. Zaqueu, antes de conhecer Jesus, ele era um mau caráter. Mas quando ele conheceu o Senhor Jesus, ouviu falar de Jesus e abriu o seu coração, ele se tornou um bom caráter. Na escolinha, quando nós estávamos tendo as nossas aulinhas presenciais, lembram? Vocês fizeram o desenho do Zaqueu, pintaram, aí a tia recortou e fizemos um pequeno quebra-cabeça, onde vocês montaram esse quebra-cabeça. Vamos lá ver? Ó, ajuda a tia aí, hein? Isso mesmo! Vocês montaram esse quebra-cabeça e levaram para casa para contar a historinha para o papai, para a mamãe e para todos os outros familiares. Depois do nosso segundo domingo, nós continuamos falando sobre Jesus remontando vidas. Só que no primeiro domingo ele remontou o caráter. No segundo domingo, ele remontou uma família, a família de Jairo. Jairo, quando estava em sua casa, sua filha adoeceu. E quem que ele foi buscar para ir visitar a filha dele na casa dele? Isso mesmo, Jesus, porque ele ouviu falar que Jesus curava, que Jesus podia fazer vários milagres, que os cegos estavam vendo, que os mudos estavam falando e que os surdos estavam ouvindo. Exatamente. Aí então, Jesus foi até a casa de Jairo e ali ele curou a filha de Jairo. Nós fizemos a nossa casinha, lembra, crianças? E também pintamos o nosso desenho de Jesus remontando aquela família. E continuando, no terceiro domingo, nós contamos a historinha Isso mesmo, do filho da viúva que havia morrido, e aquela viúva estava muito triste e chorando no caminho. Só que quando Jesus passou e viu aquela viúva chorando, ele teve compaixão dela e colocou suas mãos sobre aquela criança que estava enferma, doente não, né? Desculpa aí, corrija a titia Angélica, aquela criança estava morta, isso mesmo, aquela criança estava morta, mas Jesus a ressuscitou. Ele remontou aquela vida, ele trouxe de volta a vida daquele jovem e aquela viúva ficou muito feliz. E durante essa semana que nós tivemos, a primeira semana da quarentena, nós falamos sobre saúde, onde nós gravamos os vídeos de vocês fazendo a ginástica de Deus. Teve muitos que ficaram me devendo vídeo, eu estou esperando ainda e tá valendo. Eu quero ver vocês fazendo ginástica, porque para ter uma vida com saúde, uma vida saudável, é preciso fazer exercícios físicos também. E aqui, Jesus conta que ele remontou a saúde daquela mulher que há 18 anos andava encurvada. E Jesus, vendo ela, impôs as suas mãos sobre ela e ela ficou direita, ela se endireitou. E hoje nós vamos falar sobre uma história que está lá no livro de Marcos, capítulo 9 e versículo a partir do 14. Aprendi com a tia Karina lá na sede de São Paulo. Capítulo é o número grandão, versículo é o número pequenininho. Todo mundo pegando a Bíblia que eu vou explicar
Enquanto isso, eu vou cantar uma musiquinha. Vou contar até 5, hein? Isso aí, crianças. Vamos lá então, vamos para a nossa história bíblica do dia. O jovem lunático. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que se disputavam entre si. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou Jesus aos escribas: o que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito imundo. Parou. Tia, o que é isso, espírito imundo? Espírito imundo são os demônios que andam ao derredor para tentar nos tragar. Lembra que a tia fala que nós estamos aqui e que quando estamos com Deus é como se tivesse um campo de força em volta de cada um de nós. E os demônios ficam ali, ó, rodeando, esperando só uma brechinha para, entrar na nossa vida. E esse espírito imundo já estava dentro da vida do filho daquele homem. E ele falou para Jesus: trouxe-te o meu filho que tem um espírito imundo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes e vai secando. E ele disse aos seus discípulos, eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Aí, gente, nesse momento, Jesus também ficava bravo, sabia? Ficou muito triste com os discípulos, olhou para eles e respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-mo. Então Jesus pediu para trazer aquele menino até ele. E o trouxeram. E quando ele o viu, sabe, quando ele o viu aqui, é quando o menino viu Jesus. Logo, o espírito maligno se agitou com violência e caindo o menino endemoniado por terra, e revolvia-o e espumando. Era como se ele estivesse tendo um ataque epilético. Aquelas pessoas que caem no chão e ficam se debatendo. Era mais ou menos parecido com isso. Mas ali, naquele momento, era um espírito maligno. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que isso lhe sucede? E ele disse: desde a infância. Muitas vezes tenho lançado no fogo, na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Gente, olha o que aquele homem perguntou. Se Jesus podia fazer alguma coisa. Quem está acompanhando a tia acha que Jesus podia. Faz assim. E quem acha que Jesus não podia, faz assim. Eu acho que a maioria fez assim, exatamente. Olha a resposta de Jesus. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Infelizmente, hoje existem muitas pessoas que são assim, incrédulas, que dizem que acreditam em Jesus, mas doeu a cabeça, já corre lá no armário e toma um comprimido. É errado? Não, não é errado, mas a primeira atitude dela deveria orar a Deus, pedir a Deus, clamar, porque Jesus naquele momento mandasse aquela enfermidade embora. E logo o pai do menino, clamando, disse com lágrimas: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo e disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno,
saia dele e não entres mais. E olha só como está no nosso desenho de hoje. Esse aqui é o pai do menino. Esse aqui é o menino. E esse aqui no desenho está representando o nosso Senhor Jesus, que expulsou aquele espírito imundo. E ele, clamando e agitando o menino, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos que estavam ali falaram: nossa, Jesus matou ele. Olha só, gente, o povo era tão incrédulo que falou que, olha só, o menino está morto, agora já era, acabou. Mas não, mas Jesus o tomou pela mão, ergueu e ele se levantou. E aquele menino ficou livre. E a partir daquele dia, aquele menino não era mais mudo, não era mais surdo. E Jesus, naquele momento, remontou a mente daquele menino. Por que a mente? Porque a nossa mente é tudo aquilo que nós ouvimos e o nosso cérebro computa lá dentro. Igual, uma pessoa vira para você e fala 2 mais 2, você vai ter que pensar para poder responder, não é? Essa é a nossa mente. A nossa mente, ela pensa para poder responder. Isso tudo acontece na mente. Aquele menino era perturbado na mente dele, por quê? Porque ele não ouvia, ele não falava, então ele estava sendo possuído por aquela enfermidade. Mas a partir daquele momento, o Senhor Jesus remontou a mente dele, remontou a vida dele e ele pôde ser então muito feliz. Hoje eu quero fazer um desafio com vocês. Tia, a minha mamãe não tem impressora. Tia, não tem como a minha mãe ir lá como que a tia fala? A tia esqueceu o nome aí, meus auxiliares. Isso, não tem como a mamãe ir lá na papelaria imprimir para mim. Então vocês peguem uma folha de sulfite, não tem folha de sulfite, pega uma folha de caderninho, pega qualquer folha que dê para vocês desenhar e desenhem a história de hoje. Depois pede para o papai, para a mamãe, tirar uma foto bem bonita do seu desenho e postar aqui, no grupo dos pais da escolinha, para a tia ver e mandar lá para a tia Jucimara de São Paulo, que está com o coração ardendo em chamas e falando para que todas nós continuemos ensinando os nossos pequeninos. Beijo para vocês. A tia está com saudade, mas logo, logo nós vamos estar juntinhos em nome de Jesus.